Xablau, minha gente, estamos aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo é, atendendo a pedidos não, a pedido de só um inscrito, né? Que é o Wanderson Júnior, né? Que foi meu aluno lá em 2018. Ele pediu para falar de lendas do nosso folclore, né? Eu acho bacana o tema, acho interessante. Eu vou tentar falar aqui de algumas lendas que não são tão assim famosas, tão óbvias, né? Tipo o Saci, vamos falar do Saci, da Cuca, do pessoal todo do sítio do Pica-Pau. Né? O sítio do Pica-Pau não é uma lenda, né, gente? É uma obra infantil do Monteiro Lobato. Mas ele pegou várias lendas brasileiras e colocou lá como se fossem personagens, né? Tipo a Cuca, o Saci, né? Então, eu não vou falar dessas lendas mais evidentes, vou tentar falar de algumas mais obscuras, né? Eu acho que uma das mais obscuras aí, que eu mais gosto, é a lenda do Capelobo, né? E o Capelobo, o que é o Capelobo afinal? Acho é difícil eu descrever ele para vocês, né? Mas o Capelobo é como se fosse um estrengo assim, que o corpo dele é de um humano, certo? Tipo assim, tem um tronco de humano, né? Assim, os braços, ele tem braços e pernas, só que o pé dele não é um pé humano, é a pata, né? É a pata como se fosse uma pata de um. É, uma pata com fenda, né? Com casco, né? Como se fosse a pata de um cavalo. Tanto que o astro dele fica aquelas pegadas assim arredondadas que o pessoal lá da região em que dizem que ele aparece, né? Chama ele de pé de garrafa às vezes, né? Que é o tipo da pegada que ele deixa. E ele tem essas patas aí que parecem cascos, né? E ele tem as mãos cheias de garras, né? Garras como se fosse de um animal, assim, como se fosse uma garras de uma águia ou de um outro animal qualquer que tenha garras, né? E aí, o outro grande diferencial dele, assim, se você bate o olho e fala, ah, aqui não é um capelobo, é que em vez de ele ter um rosto, uma face humana, ele tem um rosto que remete ao rosto de uma anta ou de um tamanduá, sabe? E ele é grande, o bicho é grande, ele dá uns urros aí de noite. Ele aparece de noite quando tem muito vento. Ele fica andando assim ao redor dos acampamentos de algumas aldeiazinhas assim com pouca luz. E de preferência ele se alimenta de cachorros, né? Você sabe que ele está chegando perto quando os cachorros ficam doidos, né? Aqui perto de casa isso não funciona, porque o cachorro fica doido qualquer hora. Bateu um ventinho, a folha caiu no chão, o cachorro late. Né? Mas lá na região, que é mais para o centro-oeste do Brasil, mais para o nordeste também, que dizem que ele aparece, o cachorro dá o tom de quando o bicho está para aparecer, né? Esse é o capelobo, né? Ele é agressivo contra os seres humanos, é um pouquinho agressivo, né, e tal. Dizem que ele pode, né, assustar as pessoas, correr atrás das pessoas, mas é um bicho que é interessante, né? É uma lenda pouco conhecida. Outra lenda pouco conhecida que eu gosto muito é a lenda do Ururau. O Ururau é um jacaré, mas é um jacaré grande, é o jacaré, entendeu? Jacaré grande pra caramba, cujo o casco, a parte assim, o dorso dele, as costas e tudo, e a cabeça, ela é tão grossa assim, as escamas são tão duras que elas são como pedras, aí você não consegue penetrar, né, na escama, né? Você tem que matar ele como? Cortando aqui no pescoço, na barriga, porque a barriga do jacaré, isso daí é uma aula de biologia de graça, a barriga do jacaré é a parte mais assim vulnerável dele, a parte mais fina, né? Por isso que ele não boia com a barriga para cima, né? E até seria estranho, mas é possível, né? Se ele quisesse, ele boiaria, mas ele não faz isso porque ele é esperto. Não vai botar a barriga pro pessoal logo furar, né? Então, o ururau, ele é esse jacaré monstruoso, né? Geralmente gigantesco e tal, casco duro, imenso, né? Que ele consegue engolir pessoas só com a bocada, né? E nem treme assim a boca dele, né? De engoliu só, é como se estivesse bebendo água, né? E aí tem várias assim adaptações, várias variações dessa lenda, né? Tem algumas que dizem que ele é um demônio aí que tá para atazanar a vida dos índios, né? Sendo que aqui onde eu moro, na cidade que eu moro, Macaé, os índios que viviam aqui, os goitacás, né? Eles diziam, né? Dizem alguns pesquisadores que o maior adversário deles, o maior inimigo deles era o ururau, era o jacarés que ficava aqui, porque é uma região que tinha muitos brejos, né? Choveu, alagava, subiu o nível da água e o ururau estava lá para chegar perto da taba deles, né? Das casas deles, né? E aí era um inimigo deles, assim, um terrível, né? Um grande oponente, né? Agora, em Campos, né? Aqui perto também, Campo dos Goitacazes, tem uma lenda sobre o Ururau da Lapa. O Ururau da Lapa seria uma freira de um convento, lá o convento da Lapa, que ela se transformaria nesse bicho, entendeu? Na noite de lua cheia, assim como o cara que foi mordido ou arranhado pelo lobisomem vira o próprio lobisomem na noite de lua cheia,
essa freira ela se tornaria o Ururau, né? Ela iria para a beira lá do rio, né? Porque esse convento é perto do rio, iria para a beira do rio, tiraria as roupas lá e entraria na água e daqui a pouco se cobriria com lama e a lama ia engrossando e tal, e o que era lama virava pedra. A pedra, na verdade, era a escama do Ururau e aí ela se transformava no bicho. E esse Ururau dessa lenda da Lapa, ele cospe fogo, meu amigo. Ele é tipo o dragão, ele é o Smaug aí do Senhor dos Anéis, né? E aí tem inclusive um poeta, um escritor lá de Campos que ele tentou adaptar essa história e ele relacionou com a questão da escravidão e tudo mais. E aí, no caso, o Ururau seria um rapaz que foi morto porque um bispo e tal acusou ele de ser um trapaceiro e tudo mais, só para ele não casar com a menina que era branca, uma sinhazinha. Ele foi morto lá no rio e depois começou a aparecer no rio o Ururau, esse jacaré imenso que cospe fogo, que derrubava e afundava as embarcações e que só sumiu depois que engoliu esse bispo aí, né? Então, essa aí é uma das adaptações dessa lenda do Ururau, né? Agora, outra lenda que eu acho interessante também, é outro bicho, outro animal fantástico, é o Mapinguari. Essa já é da Amazônia, né? Você viu que eu peguei uma do Nordeste, uma do Sudeste, agora eu vou lá pro Norte. O Mapinguari, meu amigo, é um bicho muito conhecido, muito famoso, já virou tema de várias músicas aí, de várias histórias em quadrinhos, por incrível que pareça, e contos e romances, né? Ele é o que? É um monstrão, que vive lá no meio da floresta e tal, que ele parece assim, também ele tem uma forma humanoide, né? Parece um ser humano grandão assim, só que meio monstruoso, né? Que ele tem os braços como se fosse de um ser humano, pernas como se fosse de um ser humano, mas todas cabeludas, cheias de pelo assim, pelo espesso, né? E o diferencial dele pro pé grande, você já deve estar pensando pé grande, mas não, rapaz, aqui não é Hollywood não. Aqui a coisa, né, é outro nível. Ele tem um olho só, ele é como se fosse um ciclope, é como se fosse um gorilão, um King Kong ciclope, que a boca dele, cheia de dentes, em vez de ser aqui na cara, é na barriga, e ela não é na horizontal, ela não é assim a boquinha dele, né? Ela é na vertical, assim, entendeu? Então, tem a cabeçona dele lá, com um olho gigantesco, né? Que vê tudo lá, no meio da mata, e a boca dele fica aqui na barriga, né? Na vertical, abrindo e fechando assim, né? Como se fosse aquele filme de terror, o Enigma que veio de outro mundo, né? Abrindo e fechando. O bicho gigantesco, né? Fica escondido no mato e você sabe quando ele tá vindo, além de ouvir o tremor da terra, né? Que o bicho é grande, né? E aí quando ele bate, por isso que é bom você fazer que nem o pessoal do Jurassic Park, que andava com copinho de água para tudo quanto é canto, que aí você via tremendo lá o copinho de água quando o dinossauro tava chegando, né? E aí, além do tremor da terra, o que denuncia que ele tá chegando é o fedor, porque ele tem uma caatinga aí terrível, né? Então quando você sente um fedor assim anormal no meio da floresta, que tem muito fedor na floresta, né? Pode ser duas coisas. Ou é uma sucuri, que a sucuri também é aquela cobrona lá, a anaconda. A sucuri também tem um fedor danado, mano. Tirar o podre, bicho. E ou pode ser a sucuri, ou pode ser uma piguari. Nos dois casos você está ferrado, né? Mas é uma lenda amazônica, né? E tem várias explicações para que surgiu a Mapinguari. Alguns dizem que foi um índio que desonrou os deuses aí, foi transformado no bicho. Um índio que procurou a cura da mortalidade, ou seja, ele queria ser imortal e aí a poção dele transformou ele nesse bicho que é imortal, que não pode ser morto. Então, tem várias teorias. Tem até algumas teorias aí do pessoal da criptozoologia, que é o pessoal que estuda animais que são considerados assim animais fantásticos, né? E onde habitam? Não. São animais assim que não foram classificados direito pela ciência, então eles criaram esse ramo aí chamado criptozoologia, o pessoal que investiga se existe o monstro do Lago Ness, chupacabra, pé grande, outros animais aí. Eles também têm assim muita dedicação em tentar provar que esse bicho existe, só que ele não é da forma que é descrita na lenda. Dizem que ele é mais parecido com uma preguiça gigante, né? Esses caras aí que analisaram algumas fotos, alguns desenhos, relatos dos índios, né, que dizem ter visto eles, né? E aí eles dizem que ele está mais próximo de uma preguiça gigante do que desse monstro aí que parece um ciclope. E aí eles têm essa teoria de que talvez seja uma preguiça gigante que sobreviveu aí ao fim da Era do Gelo aqui na Amazônia. E que quando os índios batem o olho, eles chamam de uma pinguari porque eles tentam explicar esse bicho de algum jeito. É uma lenda, é um monstro, essa coisa, uma pinguari, né? Então tem essa teoria aí também sobre uma pinguari.
Pois é umas 3 lendas aí, acho que não sei se deu pra aplacar a curiosidade aí de você, Júnior, né? Mas aí são algumas lendas do folclore nacional que eu acho interessante, bacana, né? E se vocês estiverem interessados em ouvir eu contar de outras lendas aí, ou então contar alguma história dessas lendas, porque tem várias, né? Eu tô contando aqui, eu tô explicando como é que são os bichos. Agora, a história dos bichos, né? Assim, os relatos de quem passa isso para os folcloristas, né? É diferente, né? De pessoa para pessoa. Também tem gente que reinterpreta isso, né? Como eu falei para vocês, tem lá o poema, né, do Osório, lá de Campos, sobre o Rural da Lapa, que ele adaptou a história. E tem esse pessoal da criptozoologia que analisa os relatos e tal, avistamentos e tal. Então, se vocês estiverem interessados em ouvir falar de mais algumas dessas lendas aí, ou de histórias sobre essas lendas aí, relatos e tudo, bota aí no comentário aí, viu? E vou ver, se der tempo eu faço, né? Fazer o quê, né? E é isso, gente. Né? Tchau pra vocês.